Paz do Senhor para as irmãs, para os irmãos, né? Que vão estar ouvindo, né? Hoje nós vamos estar falando mais uma vez, né? Dando continuação, né? Às pregações sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos ver, vamos pregar, né? Sobre Dorcas e Febe, duas mulheres extraordinárias, né? Vamos ler aqui os textos, depois a gente comenta. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram os dois homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim chegou. Foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostrava os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então, esse é o texto que fala sobre Dorcas. Vamos ver o texto que fala sobre Febe. Paulo, né? Uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor, como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. É isso que Paulo fala sobre Febe, né? Então, essas duas mulheres, né? Dorcas ou Tabita, né? Que nós vamos pensar um pouquinho, vamos aprender algumas lições com ela hoje, tá certo? Então aqui, lendo esses dois textos, vendo a vida das duas, o testemunho das duas, o que eu aprendi de lição aqui com as duas, né? É que nós, como mulher, não precisamos ficar no anonimato, né? Naquela época, as mulheres não tinham assim, né? Não aparecia, né? Os homens apareciam, as mulheres não, né? Mas teve algumas mulheres que foram tremendas e elas não se conformaram de ficar no anonimato, não. Elas fizeram alguma coisa para aparecer. Então, eu também acho que nós mulheres devemos aparecer, né? A gente deve aparecer. E a gente aparece quando a gente faz alguma coisa boa, né? Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente aparece. E não aparecer por aparecer. Aparecer para a glória de Deus, né, irmãos? Aparecer para a glória de Deus. Então, não fiquemos, né, no anonimato, né? Porque se a gente fizer alguma coisa, a gente vai chamar a atenção das pessoas e vai chamar a atenção de Deus também, né? Assim como Dorcas e a Febe, né? Outra lição também que eu tirei da vida delas também é que ninguém é tão pobre que não possa fazer nada por ninguém, né? No caso de Dorcas, ela aparentemente ela não era assim uma mulher que tinha grandes recursos, mas mesmo assim ela comprava os tecidos, né, com seu próprio dinheiro
E se ela fosse rica, com certeza ela mandava para a costureira fazer, né? Para fazer a caridade dela. Mas, com certeza, ela não era rica, então ela fez esses vestidos com as próprias mãos. E distribuía, né? Para as viúvas, para as mulheres pobres, né? E essas mulheres as amaram de verdade, né? No caso de Dorcas, né? Se não fosse por essas mulheres, por essas pessoas que ela tinha feito a caridade, ela não tinha nem ressuscitado, porque ela tinha morrido e tinha ficado lá, mas foi, né, por o amor desse pessoal por ela, que intercederam por ela desesperadamente e acabou ressuscitando, né? E uma outra lição também que eu tiro, né, se você tem dinheiro, então você deve ajudar até mais, né? Porque no caso de Febe, algumas pessoas dizem, né, alguns estudiosos dizem que ela devia ter bons recursos, né? Então ela ajudava na igreja. Paulo diz que inclusive ele, né? Inclusive ele foi ajudado por ela, entendeu? Então é muito importante, né? Ela foi muito importante na obra de Deus ali, né? E uma coisa também que eu tenho a comentar a respeito disso é que, irmãos, quando a gente planta, a gente colhe, né? Olha a colheita de Dorcas, né? Dorcas fez, assim, aquela caridade, né? Não esperou receber nada em troca daquele povo, né? Mas ela colheu a vida de volta, né? Entendeu? Ela fez tudo aquilo, o povo amava ela, amava tanto que foi atrás de ressuscitar essa mulher. Então, a colheita maravilhosa de Dorcas, né? No caso de Febe também, né? Aquilo que ela plantou também ela colheu, porque ela precisou ir para Roma e Paulo a recomendou para os irmãos lá, dizendo que era para receber ela com honra lá, entendeu? Do jeito que Paulo falou, ela era uma pessoa muito querida de Paulo e mandou receber ela com honra, ajudar naquilo que ela precisasse. Ou seja, a vida é assim, né? Um dia você ajuda alguém, outro dia você é ajudado. Ninguém acha que está muito bem, que nunca vai precisar de ninguém, que é um engano. A gente precisa sim. Não, pode ser que não precise agora, mas em algum momento da vida a gente vai precisar, né? Por isso que a gente tem que plantar, para quando precisar a gente colher, né? Então, muito cristão não tem consciência disso. Muito cristão não tem consciência da obra social, da ajuda dos pobres. Muitos cristãos acham que uma vez salvo, tudo bem, porque a salvação não é pelas obras, então estou salvo, os outros que se virem, né? E não bem assim, irmãos, não é bem assim, né? A gente não é salvo pelas obras, a palavra de Deus diz isso. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, né? Mas se você é um salvo, você vai fazer boas obras. Se você é um salvo e não faz boas obras, é bom você analisar para ver se você foi salvo mesmo, né? Se você está salvo mesmo, né? Porque a árvore boa produz bons frutos, né? Aquela árvore que não produz fruto, o que acontece? Será cortada e lançada ao fogo, né? Então, essa árvore, nós somos uma árvore, temos que dar bons frutos, irmão. Não podemos realmente achar que cada um faça por si, né? E Deus, nós somos agentes de Deus nessa terra. Deus quer que a gente faça a obra dele aqui na terra. Deus usa as nossas mãos, Deus usa os nossos pés, Deus usa a nossa boca, Deus usa o nosso intelecto, Deus usa a gente para fazer a obra dele, né? É através de nós que Deus vai abençoar as pessoas, entendeu? É através de nós. Então, nós temos que ter ciência disso, de que nós precisamos fazer as boas obras, né? E as boas obras, além de tocar o coração das pessoas, as boas obras também tocam o coração de Deus. Toca o coração de Deus, irmão, que é o principal, né? Então, vamos ver aqui, olha, aqui, ainda em Atos, no próximo capítulo, né? Diz assim a respeito de Cornélio, ó. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, que é, Senhor? E o anjo respondeu,
Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Olha aí, suas orações e suas esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Amados e amadas, Deus guarda na memória aquilo que a gente faz de bom, que faz de bom pelos outros, né? E ainda aqui em Salmo, né? Tem um versículo também em Salmo que eu gosto muito desse versículo aqui, é no Salmo 41, que diz o seguinte, olha: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra de seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Olha que promessa linda e maravilhosa para aqueles que cuidam dos pobres, né? Então, é muito importante a gente ajudar aquelas pessoas que precisam, né? A gente está numa situação difícil nessa pandemia. Muita gente, né, não foi atingida, né? Muita gente, os seus negócios continuam mesmo, outros até ganharam mais ainda, né? Mas muita gente estão passando situações difíceis nesses dias. Olha para o seu lado e vê, entendeu? Olha para o seu lado e vê se não tem alguém necessitando para você ajudar. E não adianta você dizer que não pode, não, que você pode sim. Lembra daquela viúva lá que tinha moedinha, né? Só tinha moedinha e foi lá depositar no gasofilácio a moedinha lá no templo. E Jesus falou para o discípulo, essa aí deu mais do que os outros, porque deu tudo que tinha. Entendeu? Ela tinha só aquela moedinha, ela deu. Ela deu aquela moedinha. E com certeza, saindo dali, Jesus a abençoou com abundância. Porque Deus realmente abençoa aquelas pessoas que dá. Aquelas pessoas que não é miserável, aquelas pessoas que não é... Sabe, tem gente que é miserento mesmo, não dá nada para ninguém, não dá nada, né? Não dá um centavo para ninguém. Às vezes, irmãos, a gente também pode ajudar essas pessoas que estão vendendo coisas, né? Entendeu? Você sabe de alguém, de um irmão que tem salão de cabeleireiro, vai lá, faz com ele. Irmão está vendendo perfume, não vai lá comprar num grande magazine, não, que eles já são ricos. Compra daqueles irmãos mais simples, compra o perfume dele. Só para ajudar o irmão, entendeu? Só para ajudar. Passa alguém vendendo trufa, compre, mesmo que você não vá comer. Ah, estou de regime, não importa. Compre e dá para outra pessoa. Mas compra, ajuda esse pessoal que está aí batalhando. Tem gente que vende, que vende essas coisinhas. Eles vendem, irmãos, é porque eles precisam. Porque se eles não precisassem, eles não iam vender, não. Vender essas coisas assim. Eles não iriam vender, não, porque não é fácil, não, você vender. Vender é difícil, vender trufa, vender Avon, vender outras coisas, é difícil, entende? Então vamos ajudar os nossos irmãos nesse momento. Os irmãos da igreja, as pessoas de fora também que estão precisando, vamos ajudar, porque você vai chamar a atenção de Deus, assim como Cornélio chamou a atenção. Eu acho que Cornélio nem imaginou que Deus estava reparando para aquilo, né? Mas Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. Cornélio, tuas orações e tuas esmolas chegou diante de Deus. Deus as tem na memória. Meu Deus, coisa linda e maravilhosa, né? Coisa linda e maravilhosa, né? E aqui no Salmo diz que quando essa pessoa, né, que cuida dos pobres, que cuida dos necessitados, até quando ele fica doente, Deus cuida dele, né? Porque Deus ama aquelas pessoas que dá com alegria, né? Então vamos ajudar na igreja, né? Vamos, sabe, aquela ofertinha de missões, entendeu? Tem aquelas ofertas missionárias, as pessoas não dão nem o real missionário, né? Então vamos ajudar, irmãos, vamos fazer a nossa parte, porque Deus certamente vai estar olhando do céu e vai estar abençoando a sua vida. Assim como Dorcas, assim como Febe, foram duas mulheres abençoadoras. Você também pode ser, independente da sua situação financeira. E se você tem pouco, aí que você precisa dar mais ainda. Sabe por quê? Porque é aí que Deus vai te abençoar, entendeu? Porque Deus vai chamar a atenção de Deus. Falou, nossa, ela tem pouco e ainda desse pouquinho,
ela dá, eu lembro de uma história de um irmão, e muito assim que eu me converti, eu ouvi essa história, de um irmão que não tinha dinheiro para contribuir com missões. E ele queria contribuir com missões, né? Mas não podia. Aí ele teve a ideia, né? Ele comprava margarina todo mês, né? E aí ele falou assim: não, eu vou comer pão sem margarina esse mês inteiro e eu vou dar esse dinheiro da margarina para missões, entendeu? Você acha que Deus não prestou atenção naquilo que ele fez, irmãos? Com certeza, com certeza. Tem muita gente necessitando nos nossos dias. Então vamos olhar pelos outros, em nome de Jesus, tá? Vamos olhar e pedir a Deus, orar, né? Você orando também, mas você tem que orar, você tem que ajudar, entendeu? Se a pessoa está necessitada, você sabe. A palavra de Deus diz assim, que se você sabe fazer o bem e não faz, e com isso você está pecando. Você sabe que tem que fazer o bem e você não faz. Às vezes você fecha a mão, você tem o dinheiro lá, sabe que o irmão está precisando, mas você, segura ali o dinheiro, fecha a mão para não ajudar ninguém. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. A boa árvore vai produzir bons frutos, vai dar bons frutos para a glória de Deus. Então que essa lição de Dorca, essa lição de Febe, possa ficar guardada em nossos corações e a gente possa se colocar como homens e mulheres do Senhor diante de Deus e fazer a obra social, porque a obra social nós temos que fazer sim. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer as boas obras. E se você não está fazendo, você é uma árvore sem fruto. E uma árvore sem fruto, a palavra de Deus diz que vai ser cortada e lançada ao fogo. Então, que nós possamos meditar nessa palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.